Sejam muito bem-vindos aqui no canal do YouTube. Esse canal tem o objetivo acrescentar na vida de coloristas e cabeleireiros que querem se especializar em colorimetria e mechas. Antes de mais nada, para você ajudar esse canal a crescer, para que eu possa trazer mais conteúdos para você, clica aqui já, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho para receber todas as notificações e manda aqui pra gente nos comentários uma sugestão de conteúdo que você gostaria de ver por aqui, por exemplo. Segue também nas redes sociais Patrícia Vasconcelos Academy, que lá tem muito conteúdo para você também lá no Instagram e também no TikTok. O conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esfumado de raiz. A gente vai falar um pouco das cores que é utilizado e depois eu vou mostrar para vocês na prática como que é feita essa técnica. A técnica de esfumado é uma técnica que gera muitas dúvidas. E para falar a verdade, eu também por muito tempo tinha medo, né? Eu tive medo de usar essa técnica porque eu achava que ela dava desbotamento e com o passar do tempo a cliente retornava no salão com aquela raizinha marrom. Só que fazendo da forma certa, e eu descobri a forma certa de fazer isso não acontece. Hoje, cerca de 90% das minhas clientes, elas esfumam a raiz, elas esfumam o cabelo e eu não tenho mais problema. Então, hoje eu vou passar para vocês como que é feita essa análise, quais as numerações que você pode utilizar e como que a gente faz para não ter esse problema. E por que geralmente a gente tem problema de desbotamento para o marrom? Por que isso acontece com alguns profissionais ainda hoje? Então, nesse vídeo você vai entender tudo o que você precisa saber sobre esfumado de raiz para não ter mais medo e para aplicar essa técnica com sucesso aí no seu salão. Para começar, nem todo cabelo a gente esfuma com 6 e 4, assim como muitos profissionais hoje fazem isso, né? Aprendeu a esfumar com 6 e 4 e vai esfumar todos os cabelos somente com essa numeração. Não! Quando que a gente vai esfumar um cabelo com essa numeração e o porquê dela? A gente esfuma com 6 e 4 porque o 4 ele tem uma intensidade de azul grande. Então, quando a gente quer um cabelo mais frio, o 4 ele traz essa profundidade, ele traz esse frio mesmo, que somente na coloração 4 você consegue no esfumado. Então, por exemplo, você sempre vai, quando você for utilizar essa numeração, você sempre vai usar uma parte de 4 para duas partes de 6, por exemplo. Você vai ter ali quase que um 5, porém um 5 frio, né? Por que você não usaria só o 5 nesse caso? Porque o 5 ele não tem a quantidade de azul que tem no 4. Então, você acaba utilizando o 4 para trazer essa profundidade, para trazer essa temperatura mais fria para o seu esfumado. Quanto que eu utilizo essa receita? 10 gramas de 6, por exemplo, e 5 gramas de 4. Quando eu vou fazer morena iluminada, quando eu vou apagar um cabelo que a raiz dele, o natural dele, já é muito escuro. Por exemplo, vou fazer um cabelo que a base é 5, a base é 4. Então, eu utilizo o 6 com 4 para fazer esse cabelo. Então, a gente pode utilizar o 6 com 4 para fazer morena iluminada, para fazer esfumados onde a raiz da cliente é mais escura, 5, 4. A partir de 6, dependendo do que eu vou fazer, eu já não utilizo mais essa numeração. Se você vai fazer uma morena iluminada e você quer trazer para ela algo mais aquecido, você pode fazer essa mesma mistura, porém acrescentar ali o mix 34. Então, se eu vou fazer 15 gramas, eu acrescento 1 grama do mix 34. Para quê? Para que esse cabelo não fique tão frio por conta da presença do 4. Então, vai fazer morena iluminada, não quer esse cabelo muito frio, pode acrescentar o 34, é assim que é feito. Uma cor que eu utilizo bastante também é a 7.0 pura. Quando que eu vou usar essa cor? Sempre que eu vou fazer esfumados de raiz e a cliente, ela não quer apagar, ela quer apenas dar aquela profundidade na raiz. O 7 ele é muito utilizado para fazer, então, o esfumado e não a raiz apagada, e em cabelos onde eu quero uma raiz um pouco mais fria. O 7, dependendo da marca que você escolher, ele também pode ser quente, então a gente precisa se atentar à marca que a gente está utilizando. Por exemplo, aqui eu tenho um 7 da Trans, ele é um 7 frio, mas se eu for utilizar um 7 da Color Touch, que é da Vela, então ele é um 7 mais aquecido. Se eu fosse utilizar, por exemplo, a linha da Vela, eu já teria que entrar com 7.1 se eu quisesse esse efeito. Então, você precisa se atentar à marca que você usa para saber se essa marca possui um fundo mais frio, mais neutro ou mais aquecido. Então, no caso da Trans, que é o 7 que eu costumo utilizar, ele é um 7 mais frio. Tanto que, quando eu quero fazer isso, porém eu quero um cabelo mais amanteigado, aí eu já passo o 7.23. Eu passo o 7.23, ele é um 7 com um pouco de violeta, mas ele tem a presença do dourado. É como se ele fosse um neutro. Então, ele não deixa tão frio quanto o 7.0. Então, se eu vou fazer um cabelo manteiga, se eu vou fazer um cabelo mais bege, se eu vou fazer um vanilla, eu utilizo o 7.23, porque daí eu vou ter esse resultado que não é muito frio. Então, eu prefiro utilizar esse daqui. Imagina, por exemplo, que você vai fazer um cabelo platinado ou um cabelo acinzentado. A sua cliente quer o cabelo muito frio.
o seu esfumado já precisa ser frio. Você precisa manter a harmonia desse cabelo mais frio por completo. Tem clientes que gostam do cabelo quase que cinza, né? Aquele cabelo frio mesmo, ou aquele platinado bem branco. Aí uma dica legal é fazer a mescla de duas cores que eu utilizo bastante, que é o 7.89 e o 7.1 em partes iguais. Você não vai apagar, mas você vai deixar uma raiz mais profunda e bem fria. O 789, ele é o pérola. Dentro da composição dele, a gente tem um pouquinho de violeta, que vai fazer toda a neutralização do dourado. E o 7.1 vai trazer essa intensidade de cinza. Então, nesse caso aqui, eu só vou utilizar quando eu quero uma raiz muito fria, um cabelo mais platinado ou acinzentado. Agora, vamos supor que você vai utilizar o 7.0 e a sua marca de tonalizante ela é muito fria. O que você pode fazer? Você pode acrescentar o mix 03 também, que é o mix dourado. Você pode utilizar ali 15 gramas do 7.0 e acrescentar 1 centímetro do mix 03 para que esse set não fique frio. Então, você tem várias possibilidades para fazer o seu esfumado, não existe uma só. Como eu expliquei para você nesse vídeo, se você seguir esse passo a passo, vai dar muito certo. Por que a maioria dos produtos que você aplica, se você tem esse problema, acontece de ficar marrom? Pode ser que você esteja fazendo com coloração. A coloração tem amônia, então ela abre o fundo e a probabilidade desse cabelo desbotar e ficar marrom é muito grande. Ou você está fazendo com coloração, ou você está deixando muito tempo. Então eu apliquei o esfumado e eu demoro muito para aplicar, deixo muito tempo a ponto desse tonalizante depositar muito pigmento ali. Aí, com certeza, no desbotamento você vai ter aquele fundo mais marronzinho, que é proveniente do fundo mesmo do tonalizante. Então, uma dica para quem demora muito para aplicar é fazer por partes. Faz a parte de trás, puxa para as pontas e depois enxágua, e depois faz a parte da frente. No vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a aplicação de esfumado na íntegra, para vocês verem na prática mesmo como que é feito. E vocês vão ver e aplicar dessa maneira. Aí vocês não vão mais ter problema, porque o grande problema é esse. Ou é o tempo da aplicação, que está errado, demora muito, ou simplesmente porque você está utilizando o produto com amônia, e aí você está tendo esse desbotamento. Alinhou esses passos, utilizou a cor certa, não é para mais você ter problema com o desbotamento da raiz da sua cliente. Uma outra coisa que pode também acontecer, né, que seria legal a gente frisar, clientes que têm um cabelo muito poroso. O cabelo da sua cliente é muito poroso, é muito seco, você passa a mão, você vê que aquele cabelo é seco desde a raiz, já aplica técnicas que você não precisa esfumar, porque cabelos muito porosos, com a cutícula muito aberta desde a raiz, eles não seguram o produto. E aí, o que vai acontecer? Ou você não vai ter fixação nenhuma, ou esse cabelo vai ficar marrom. Então, já analisa o cabelo da sua cliente. Se for um cabelo normal, uma raiz normal, onde você passa a mão e você vê que a cutícula é seladinha, manda bala no seu esfumado. Ah, o cabelo da minha cliente é poroso, é aquele cabelo muito seco, eu acho que não vai segurar. Prefira não fazer. Aplique técnicas onde você não precisa do esfumado. De raiz, aqui a gente vai explicar tudo que você precisa saber sobre essa técnica de esfumado de raiz. Nós temos algumas variações da técnica. Você pode esfumar e você também pode apagar. Qual que é a diferença dessas duas? Quando você apaga uma raiz, você deixa, vamos supor que você colocou a mecha aqui, você apagou, você deixa a mecha da cor da raiz da cliente. Então ela descola, ela some daqui do início. Então, você apaga. E aí, depois que você apagou, você cria a transição esfumando. Já o esfumado de raiz, ele não apaga. A gente coloca o produto onde está mais claro e a gente não retira essa mecha, a gente não escurece essa mecha a ponto dela sumir. A gente cria um degradê de cor. Ela começa mais escura e vai clareando, sem sumir da raiz. Para eu fazer o esfumado de raiz, o cabelo ele sempre tem que estar molhado. Não dá para fazer um esfumado de raiz com cabelo seco. Por quê? Porque ele marca. Então, se eu aplicar e o cabelo estiver meio seco, eu vou criar marcas, o produto vai escurecer demais. Então, só o fato do cabelo estar molhado já me garante que esse produto ele não vai apagar rápido demais e também não vai causar marcações no cabelo. Porque o efeito de esfumado é para ser um cabelo sem marcação. Outro ponto, o cabelo ele precisa estar higienizado e também desembaraçado. Existem alguns casos onde a cor da ponta já está muito boa e a gente pode passar um creminho para proteger. Vamos supor que você fez a descoloração e a cor que você obteve na ponta já é uma cor que você quer só uniformizar, você não quer que mude, que altere, que esfrie. Você pode pegar um condicionador, aplicar nessas pontas, para quando você for fazer o esfumado, você for puxar com o pente, essas pontas não
escureça, não acinzente, porque é bem comum, às vezes a gente vai fazer um esfumado de 4 e 6, por exemplo, e quando a gente puxa, a ponta que era dourada ficou acinzentada, e não era isso que a gente queria uma ponta dourada. Então, protege com um condicionador nesses casos. E existem outros casos onde a gente leva o produto de raiz para a ponta e a cor que o produto fica é a cor que a gente gostaria já. Vamos supor, aqui no cabelo dela tá um pouquinho dourado. Eu vou fazer o esfumado de raiz dela e vou puxar. Eu posso pegar esse produto que estava na raiz e fazer com que ele dê a cor das pontas. Esse também é um outro caso. O cabelo ele precisa estar alinhado, então eu passo um creminho, desembaraço esse cabelo. E aqui no caso dela, eu retirei o creme, por quê? Porque eu quero que esse produto pegue um pouco nas pontas para já neutralizar um pouco do dourado que tem aqui. Então, no caso dela, eu passei o condicionador e já desembaracei. Como que eu vou escolher a cor para o esfumado? Como que eu faço essa escolha? Bom, primeiro eu preciso levar em conta se eu quero apagar ou se eu quero só esfumar essa raiz. Se eu quero apagar, eu posso usar uma cor um pouquinho mais escura. E se eu quero só esfumar, eu vou utilizar uma cor mais clara. Por exemplo, aqui eu não quero apagar, eu só quero esfumar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base natural do cabelo dela, é uma base 7. Eu vou colocar a base natural do cabelo dela, mais um tom mais escuro. Então, eu vou usar um 7 com 6. Porém, a base da coloração que eu estou utilizando, do tonalizante que eu estou utilizando, ele é uma base bem fria. Então, eu vou aquecer essa minha mistura. Como que eu aqueço? Colocando pigmentos quentes. Eu vou utilizar o ponto 34 para aquecer. O ponto 34, ele tem uma concentração maior de dourado e ele tem um pouquinho de acobreado. Significa que essa raiz vai ficar cobre? Não. Ela não vai ficar, ela vai ficar neutra, porque a minha base já é muito fria. Você precisa saber com qual marca você vai trabalhar. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com a Trans. A Trans ela é uma marca que ela é bem fria. Se eu utilizar somente o 7, eu vou ter um efeito acinzentado. Como eu não quero, eu estou utilizando o 34 para quebrar esse acinzentado que eu não quero. Vamos supor que você vai trabalhar com vela. A vela já é uma marca mais quente, então você não precisa acrescentar nada. Você trabalha apenas com o 6 e com o 7 e você já tem uma base neutra. Então, primeira coisa que você precisa saber é se a base que você vai trabalhar, ela é mais quente, ela é mais fria, ela é mais neutra, e aí sim você escolhe se você vai precisar acrescentar algum mix na sua mistura. E se eu fosse apagar esse cabelo? Eu poderia trabalhar com a base natural dela, que é a base natural 7, e ao invés de eu acrescentar o 6, eu posso acrescentar o 5, que tem mais profundidade. Se o cabelo dela fosse mais escuro, se o cabelo dela fosse de repente um 6, eu poderia acrescentar a base natural dela 6 com 5 para um esfumado, poderia acrescentar também uma base 6 com 4 para um apagado. O esfumado, gente, é um trabalho bem artístico. Então, assim, se você aplicar e dependendo do jeito que você puxar, você travar o pente, ele vai dar marcação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a técnica que pode ser utilizada para dar menos marcação. Em relação às cores você também pode brincar com as cores. Por exemplo, existem esfumados de raiz que eu gosto de utilizar um tom um pouquinho mais aquecido, porque eu estou fazendo ali, de repente, uma morena iluminada e eu já quero que esse esfumado fique aquecido. Então, eu posso trabalhar com uma base ponto 3, acrescentar um pouquinho mais de dourado, um pouquinho mais de cobre. Isso você vai identificar a necessidade do cabelo que você está fazendo e a composição de cor que você quer no final. Então, aqui a gente vai passar a técnica, como que eu faço para deixar ele com bastante suavidade, para que fique sem nenhuma marcação. Para começar o nosso desfiado, divisão diagonal. Lembra que a gente falou que divisão diagonal dá menos marca? Então, divisão diagonal. Aqui está a mistura. Qual que é a proporção? A base mais clara, eu sempre vou utilizar 2/3. Então, aqui eu tenho 10 gramas de 7, 5 gramas de 6 e eu tenho apenas 1 centímetro do ponto 34. Estou trabalhando na proporção de 1/2 porque é a medida que o fabricante pede. Então, a gente vai começar fazendo o quê? Aplicando no início da mecha. É essa aplicação que eu vou fazer. Não precisa de muito produto. E eu vou fazer isso em V. Então, uma para lá, uma para cá. E vai fazendo em diagonal. Vai formar como se fosse um V, o desenho na cabeça. Entendeu por que o cabelo tem que estar desembaraçado?
Porque se o cabelo estiver embaraçado, você não vai conseguir fazer isso com muita agilidade. E aí não vai dar um resultado bonito também. A gente vai aplicar assim toda a parte de trás. Eu tô pegando aqui uma mecha de um dedinho mais ou menos. Ela não é muito fina, não precisa ser uma mecha muito fina como um esfumado de raiz. Como eu não cheguei com a mecha bem na raiz, ó, eu tô aplicando rente, mas não precisa também depositar produto. Numa cliente que tem brancos, você pode fazer isso diretamente com a coloração e já fazer a cobertura de branco simultaneamente. Vamos supor, a cliente tem branco e você vai fazer a técnica. O que você faz nesse caso? Você pega a coloração que você usaria para cobrir o branco e já aplica depositando, daí no caso você vai depositar, e depois você vem puxando no final do tempo da coloração para dar o efeito de esfumado. Então você já faz 2 serviços em um. Que eu percebi que começou a dar uma embaraçadinha, eu vou parar, eu vou passar uma escovinha para tirar o nozinho. Para também não puxar o cabelo da cliente. Chegando na parte da frente, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai continuar na diagonal. Então, eu vou puxando esse cabelo para trás. Aplicação normal, a gente verifica aqui onde inicia a mecha, é aqui que a gente vai aplicar. Ó, minha mecha está começando aqui, é aqui que eu vou aplicar. O que a gente vai fazer agora é puxar esse produto que estava na raiz para o comprimento, para dar o efeito do degradê da cor. Vou desembaraçar bem, eu umedeci de novo esse cabelo, ele já estava mais seco, então é importante que o cabelo esteja bem úmido quando for puxar, bem molhadinho mesmo. Então eu vou começar a puxar como? Na horizontal normal. Assim, só. Na horizontal normal. Vou vir aqui e vou puxar. O que não pode acontecer? Tá vendo que o cabelo dela é fino e ele embaraça? Eu não posso deixar o produto travado aqui no meio e embaraçado. Se isso acontecer, eu tenho que soltar, pegar uma escova e desembaraçar, porque senão vai marcar. Então, vou começar a puxar. Vamos supor que eu não quero que esse produto da raiz haja aqui nas pontas. Eu já venho com a água e vou enxaguando. Nesse caso, eu quero que ele neutralize um pouquinho do meu dourado, então eu posso deixar. Ó, tá vendo que o dela tá travando? O que eu vou fazer? Vou pôr esse cabelinho de lado e vou terminar de puxar. Eu não posso deixar. Isso é muito comum em cabelos compridos. Por isso que o pessoal, às vezes, marca o cabelo no esfumado, porque não puxa até o final. Isso a gente vai fazer em todo o cabelo. O ideal é que você não use presilha para fazer isso, para não manchar o cabelo também. Ó, vou puxar. Puxei. Tem casos que até eu preciso utilizar uma escovinha, assim, que facilita bastante, ó. O legal é que o cabelo dela é um cabelo que embaraça, então dá pra vocês visualizarem bem como que a gente trabalha nesses casos. Ele embaraça desde cima, tá vendo? A gente puxa e ele já travou. Põe de ladinho lá. Eu vou com a escova porque é o que eu realmente faço no salão para facilitar a minha vida. Eu não tento no pente porque às vezes só puxo o cabelo e não solto o que está embaraçado. O importante do pente é próximo da raiz, porque às vezes a escova não vai trazer todo o produto. Então a raiz tem que ser com o pente mesmo. Mas o restante você pode levar com a escova. Isso tem que ser feito de maneira um pouquinho mais rápida para não
escurecer demais, nesse caso que a gente está esfumando. Se fosse um apagado, o que a gente faria? Eu puxaria, eu enxaguaria as pontas e deixaria agir um pouco mais na raiz. Quanto? Depende, gente. Tem casos que 5 minutos você vê a raiz já tá bem fechadinha. Tem casos que você precisa deixar um pouquinho mais. No efeito do esfumado, geralmente, a hora que eu termino, eu já enxago, porque eu não quero apagar, então eu não preciso deixar esse produto por muito tempo. Tá vendo que aqui marcou um pouquinho? A gente vai puxar o produto, concentrando o produto aqui, essa marcação vai sair. O próprio produto aqui, vem pra cá, ó, começou a sumir já tira a marcação. Mesma coisa, ó. Se faltar produto, a gente pega o pincel, vem aqui e repassa. Aí lembrar daquela dica, tá? Se você não quer a ponta, que a ponta pigmente, que a ponta neutralize, você já vem enxaguando a ponta. E eu não vou fazer isso porque eu quero a minha ponta pigmentada. Para fazer o enxágue e já dar o efeito do degradê, a gente começa sempre das pontas. Então, a gente vai usar o jatinho de água mesmo a nosso favor, ó. Vamos começar das pontas. Pode encostar a cabecinha assim. E vamos subindo. Onde a gente colocou por último, a gente vai deixar mais tempo, ó. O cabelo já fica numa cor quase que perfeita já. Se a intenção fosse um dourado leve, a gente já estaria com esse cabelo pronto de cor. Já iria direto no tratamento. Ó, onde eu vou deixar agir um pouquinho mais? Onde eu terminei por último mesmo. Nessa região aqui, eu posso deixar agir um pouquinho mais. Aqui nosso esfumado já estaria feito. Caso a gente optasse por um cabelo mais douradinho, já estaria liberado para o tratamento. Ou, no caso de um cabelo mais perolado, que é o caso da nossa modelo, nós passaríamos para o tonalizante. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, né? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo ele é dedicado ao grupo Master em Colorimetria e Mechas, que é meu grupo do WhatsApp, onde os alunos votam semanalmente nas aulas que eles querem assistir. Então essa aula que vocês estão assistindo hoje foi a aula que eles escolheram e essa aula é dedicada para eles. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, se te acrescentou, se você achou válido, não esquece de deixar o seu joinha aí para ajudar o canal a crescer. Compartilha aí com alguns outros profissionais que vão gostar de receber esse conteúdo, assim como você, né, que vão usufruir desse conteúdo. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho e seguir lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo.